Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. E olha, desde já eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. Eu quero que você então pegue aí a folha do seu caderno e mostre lá, faça lá um resumo chamado transgressões disciplinares. Por quê, pessoal? Bem, ontem eu fui fazer uma... Desculpa, né? Aí a gente está no vídeo, mas eu fui fazer uma pesquisa recentemente e eu vi que nas últimas provas que nós tivemos para a Polícia Civil, várias delas, as bancas cobraram transgressões. Por isso mesmo, é muito importante que você destaque as ideias principais. Professor, como que isso cai em prova? A banca, ela vai te dar uma situação, ela vai contar uma história e a partir daquele contexto você deverá identificar qual é a transgressão que está prevista ali. Eu sei que esse assunto não é um dos mais agradáveis de se estudar, mas a diferença é que você está estudando e aqueles que nem isso farão. Então, eles que fiquem por lá. A missão é nossa, nós cumpriremos. Eu não abro de ter o seu nome no rol de aprovados. Eu quero, se Deus quiser, no dia que sair o resultado, eu quero ver o nome de todos vocês lá. Isso deverá ocorrer. Tá legal, gente? Belezinha? Então, não esqueçam de fazer esse resumo. As transgressões disciplinares, eu comecei na aula anterior e eu darei continuidade aqui, porque existem mais de 50 proibições. Beleza? Vamos lá então? Eu e você e eu, em algumas delas eu vou contar alguns casos que são reais, isso para deixar a nossa aula mais dinâmica e eu espero que você goste desta nossa metodologia. Vamos falar então, gente, sobre as transgressões no âmbito da Polícia Civil. Vamos dar continuidade. Então aqui agora, novamente, eu irei apresentar mais algumas situações que são situações que são proibidas, pois caso você as pratique, você então estará cometendo uma transgressão disciplinar. Aliás, eu tenho duas notícias muito interessantes para você. Primeiro, você, ao passar nesse concurso, você fará um curso de formação. Você sabia que essa nossa matéria aqui, você irá estudar lá no curso de formação? E aí, como você já está estudando aqui comigo, ótimo! Quando você chegar lá, você vai tirar notão na prova. E mais, assim que você tomar posse como policial, leia todas estas transgressões disciplinares. Eu vejo muitos novinhos, policiais bons, que acabaram de chegar na instituição, vão lá e cometem transgressões disciplinares e aí pronto, compromete a carreira toda. Então, assim que você tomar posse, dê uma lida nisso com carinho. Olha, se eu fosse você, inclusive, eu fazia a impressão disso e colocava em cima lá da sua mesa, tá legal? Olha, e mais um detalhezinho, eu recebi diversas mensagens dos meninos reclamando que eu só falo de São Paulo. Olha, a vocês de Mato Grosso do Sul, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado por estarem aqui comigo. Muitos meninos de Minas Gerais, meninos e meninas, tá? Pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiás. Olha, São Paulo será invadido e serão muito bem recebidos, viu, gente? Vocês também do Rio Grande do Sul, eu vi que tem algumas pessoas da Bahia, eu vi que tem algumas pessoas também de Pernambuco. Se Deus quiser, todos vocês lograrão êxito. Vamos tratar aqui então de mais algumas transgressões. Começamos na aula anterior e daremos sequência. Olha, gente, se o policial fazer uso indevido de bens e valores que cheguem às suas mãos, isso necessariamente também, tá? É um caso gravíssimo. Tá? Então, se ele fizer o uso indevido de bens e valores que cheguem às suas mãos, em decorrência da função, ou não entregá-los com brevidade possível a quem de direito, isso aí é transgressão disciplinar. Aqui eu conheço um caso muito interessante. Olha o que aconteceu. Uma equipe de policiais
realizou uma prisão de um determinado, né? Essa equipe realizou, esse pessoal, essa pessoa que foi presa, portava ali um celular de última geração, portava algumas joias, correntes, anéis e tudo mais. Sabe o que aconteceu, gente? Eles efetuaram a prisão, evidentemente que esses pertences pessoais deveriam ser relacionados, deveriam ficar acautelados e ser entregues àquele preso, ou ficar ali guardado quando o preso sair e pegar, ou entregar a uma família, alguém da família. Sabe o que eles fizeram? Eles sumiram com o celular e sumiram também com as joias. É claro que isso é crime, mas também é transgressão. O que os policiais não sabiam é que isso tudo estava sendo filmado, meu amigo. Isso aconteceu na rua. O policial então pegou o celular, pegou as joias todas desse cidadão, colocou num saquinho, passou um cidadão com a moto, ele entregou isso pro cidadão e pronto. O cidadão levou. Aí depois descobriu que aquele rapaz que estava na moto ali era filho do policial. Graças a Deus esse policial foi pra rua, tá? Então ele cometeu crime, mas cometeu também uma transgressão. Por quê? Nós acabamos de falar aqui. Ele não pode fazer o uso indevido de bens e valores, ou não pode deixar de restituir isso no menor tempo possível. Que palhaçada é essa? Não pode não, tá legal? Então, simbora. Estes casos são bons porque se cair na nossa prova, você estará habilitado a acertá-los. Policial, se você exibir desnecessariamente arma, distintivo ou algema, você também cometeu uma transgressão. Esta eu vi. Trânsito, normal, um determinado carro lá faz uma manobra e dá uma fechada no carro. Sabe o que o cidadão faz? Vai lá, coloca a mão para fora com a pistola e ameaça o carro lá na frente. Gente, era um policial que tomou uma fechada no trânsito, tirou a pistola e ameaçou o cara da frente. Só que ele não contava que o delegado-chefe lá da delegacia, lá do distrito dele, estava também a caminho do serviço logo atrás e viu esse policial fazendo isso. Bem feito! Tomou-lhe uma cajadada para aprender. Tem que ter postura, que coisa é essa? Sair aí é para todo mundo. Tem pessoa que você olha com 3 km de distância, você já sabe que é policial. Ou seja, já está fazendo um desfavor à nossa função, não é isso? Pois é, agora, exibir arma, distintivo, algema, eu já vi pessoas no bar, né, comemorando ali com os amigos, com um distintivo no pescoço que estava quase enforcando. Só faltava colocar uma letra assim de neon na testa, né? Policial, policial, policial. E faz isso. Faz isso hoje para você ver o que pode acontecer, não é isso? Então, graças a Deus, esse perfil está mudando muito, não é isso? Graças a Deus. Vamos lá algumas. Eu não me aguento, gente. Quando eu passo aqui por algumas situações que eu já vivenciei, eu gosto de trazer isso para vocês. Deixar, gente, de ostentar distintivo quando for exigido. Olha, você deve portar carteira funcional e distintivo. Pronto, a regra é essa. Deixar de identificar-se, tá? Quando for solicitado ou quando houver uma circunstância que exigir. É claro que você não vai sair se exibindo por aí, mostrando a sua carteira funcional para todo mundo. Mas, por exemplo, você foi, então, você foi chamado junto ao judiciário para ser testemunha. Chega lá no judiciário, você então se recusa a identificar que é policial. Ninguém põe a mão na sua carteira. Ué, meu amigo, você tá doido? Aí, nesse caso, você não pode fazer isso não, tá? Você também está proibido de divulgar ou propiciar a divulgação sem que tenha uma autorização da autoridade para isso, seja através da imprensa, seja essa imprensa escrita, falada ou televisada, fato ocorrido na repartição. Vamos lá. A equipe da delegacia prende um estuprador. Aí vai lá e coloca o estuprador lá na cela. O que você faz? Tem autorização do comandante, lá do diretor, lá do delegado? Não. Você vai lá no WhatsApp. Na desgraça do WhatsApp, chega lá e começa a filmar lá o cidadão lá na cela. E joga aquilo no grupo, que vai para outro grupo, que vai para outro grupo. Sabe o que vai acontecer? Enquanto a mensagem vai para o grupo, você vai lá para o toco, que é o livro onde lança seu nome por ter cometido uma transgressão. Não pode, miséria. Não pode fazer isso, viu? Olha, vai uma dica por mim, você vai para a polícia, chega lá na polícia, evite essa porcaria desse tal do WhatsApp. O WhatsApp é bom quando é
utilizado para difundir conhecimento, quando é utilizado para que você possa difundir informações relevantes, aí tudo bem. Agora, não usa isso pro mal não, pelo amor de Deus, tá? Isso aí é transgressão, pode não. Vamos para mais algumas situações aqui. Olha, promover manifestações contra atos da administração, movimentos de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. Aqui eu falo que é o fim do puxa-saco. O puxa-saco aqui, graças a Deus, ele se enforca. Beleza? Então você não vai promover manifestações contra atos da administração. Ah, a administração, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de algo assim. A administração, o ponto seria facultativo no Estado, mas a administração da polícia falou, não, para a polícia não vai haver ponto facultativo. Eu não vou enforcar sexta-feira. Eu vi um caso desse, gente. O Estado todinho, o feriado era na quinta, aí o Estado deu um ponto facultativo na sexta. A polícia falou, negativo, aqui não vai ser ponto facultativo não. Rapaz, teve um grupo de policiais que começaram a fazer manifestações na internet aí, falando que a polícia era isso, que a administração da polícia era aquilo. Conclusão, tomaram uma cajadada para aprender. Aquela outra situação, que tal delegado é o melhor, é o maior, ele é lindo. Pode parar com esse negócio. Isso aí, meu amigo, puxa saco, não tem vez aqui não. Tá? Você não pode referir-se de maneira depreciativa às autoridades ou ainda aos atos da administração. É muito comum você ouvir falar, aquele governo lixo, aquele governo porcaria, não pode. Aquele comandante ruim, aquele delegado que é pilantra, não pode fazer isso, tá? Não há essa possibilidade. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto. Essa aqui também eu tenho uma história legal. Atenção meninos e meninas que vão fazer o concurso de escrivão. Olha o que fez o danado do escrivão. Gente, ele estava realizando lá os serviços na delegacia, lá no distrito, e teve uma ideia. Eu vou levar serviço para casa. Oh, meu Deus do céu, né, gente? Eu não tenho nem comentário contra isso. Pegou alguns inquéritos policiais e colocou na traseira do carro. Parou no supermercado. Quando ele saiu, cadê o carro? Levaram o carro, furtaram o carro. O que tinha no carro? Os processos. O delegado sabia, os inquéritos policiais. O delegado sabia que aqueles inquéritos policiais estavam com ele? Não, ele retirou sem autorização. É que tem como restaurar, né? Existe isso, vocês vão aprender. Mas ele tomou uma cajadada, porque ele não pode fazer isso não, gente. Você tá doido? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Teve outros, então, que fazem cada coisa. Eu já vi, assim, situações as mais loucas possíveis. As pessoas fazerem algumas coisas. Teve um, olha só que engraçado. Teve um que estava muito calor e ele levou o ventilador da sessão para casa. E aí o menino quebrou o ventilador todinho. Caiu lá, quebrou. Aí chega na segunda-feira com o ventilador todo quebrado lá na delegacia. É claro que a casa caiu, tá legal? Pode isso não, beleza? Simbora. Tecer comentários que possam gerar descrédito da instituição policial. Isso aqui é só um exemplo. O policial chega, essa porcaria de polícia, essa merda de lugar. Ué, meu amigo, então pra que você tá lá? Pra que você tá na instituição? Colocaram uma arma na sua cabeça pra você trabalhar aqui com a gente? Não. Então vaza, vaza. Eu acho que tem que ser assim, gente. Eu já disse pra você. Se você acha que você vai entrar na polícia e vai ser rico, então você nem entra. Nem entra. Na polícia você vai ter uma remuneração digna pra você ter a sua vida digna. Mas se você achar que isso vai te transformar num cidadão rico, você está no caminho errado. Nem entra. Tá? Ser policial, entender a instituição, é claro que a gente deve sempre procurar melhorar a instituição, mas tem caminhos para isso, beleza? Você não pode valer do seu cargo, seja de maneira ostensiva ou velada, para obter, gente, vantagens para si ou para terceiros. Oh, meu Deus do céu, tem gente que vai lá e fala, eu sou policial, eu quero isso, eu vou fazer isso. Não, você lograr êxito, tá? Esquece disso. Deixar de reassumir o exercício sem justo motivo. Se você estava por algum motivo, né, não estava em exercício, foi reconvocado,
entre, volte logo. Ah, terminou a núpcias? Volte logo, tá bom? Ah, professor, estava de licença para tratar de interesse particular, foi interrompida. Volta logo, diabo. Atribuir-se qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce. Eu já vi as duas situações. Eu já vi um escrivão que disse que era delegado e já vi um delegado, para fugir das atribuições dele, disse que era escrivão. Eu já vi as duas situações. Eu não vou nem tecer maiores comentários sobre isso, porque eu acho muito falta de ética e não é legal. Mas vocês todos os dias cumprem jornal, né? Então, esses fatos já ocorreram. Vou resumir isso. Escrivão é escrivão, investigador é investigador, agente é agente, delegado é delegado. Ah, eu sou escrivão-chefe. Não, você, se não é chefe, você não pode falar que é. Existe, então, essas duas questões. Você, às vezes, diz que é um cargo e não é, outras vezes você diz que exerce uma determinada função e não exerce. Gente, é digno ser policial e, para isso, você não precisa tentar ser, né, falar algo que você não é. Qual é a justificativa disso? Se você é um escrivão, é digno a sua função. Não vai falar que você é escrivão-chefe se você não é. Não vai falar delegado que você é delegado se você não é. Pelo amor de Deus, é o fim, né? É o fim. Não vai falar que você já é policial se você ainda está se preparando para fazer o concurso. Você pode sim se imaginar, pensar, né, viver ali na sua mente situações que você deseja. Mas daí, você chegar e falar que já é policial, pode isso não. Tá bom? Além de ter outras implicações. Vamos lá. Fazer uso indevido de documento funcional, de arma, de algema, de bens da repartição, cedê-los. Eu já vi um policial que emprestou a arma para o irmão fazer um assalto. Tem condições de negócio desse? Gente, olha, eu não vou nem falar mais coisas aqui porque isso dá ódio. Como é que pode um policial emprestar a sua arma para o irmão cometer um assalto? Então ele sabia que o irmão, primeiro, sabia que o irmão era bandido. Já começa a porcaria por aí. Segundo, empresta a arma para o irmão fazer um assalto, é mais vagabundo ainda, é mais bandido, tá? Você não pode maltratar ou permitir, tá, que um preso seja maltratado lá, aquele que está sob sua guarda. Eu sei que vai ter questões odiosas na sua vida. Você vai prender um cidadão que acabou de praticar um crime contra a dignidade sexual contra uma menininha de 6 meses de idade. Vai te dar ódio, a vontade é matá-lo, mas cada um tem um papel na nossa sociedade. O seu papel não é de executor. Você não vai matar ninguém, não vai bater em ninguém. Isso da rua, viu? Negligenciar na revista de preso. Não confia em preso. Se você quiser lascar a sua carreira, se você quiser acabar com a sua vida profissional, confia em preso e você vai ver o seu destino. Conheço um caso, um preso estava com a caneta e aí na hora da revista o policial viu o preso com a caneta, aí ele vira pro preso, o preso vira pro policial e fala: "Não, essa caneta aqui eu quero só porque eu quero escrever uma carta para minha família." O policial deixou ele entrar com a caneta. Ele matou dois lá na cela com aquela caneta. E o policial onde é que está? Na rua. Desrespeitar, procrastinar o cumprimento da missão. É o enrolão, tá bom? Policial enrolão. Policial que não respeita o cumprimento ali da decisão. Policial que fica enrolando para cumprir a ordem judicial. Isso não pode. Tratar superior hierárquico, subordinado, colega, sem respeito, sem o devida deferência que ele merece. Você, para ser respeitado, eu tenho até uma frase que é interessante, que é o seguinte: deveis saber respeitar, pois um dia irá querer ser respeitado. Então pronto, é assim que as coisas funcionam. Faltar à verdade no exercício das funções. Seu mentiroso, se você no exercício das funções for um mentiroso, prepare-se, te vejo na sindicância para você aprender a falar a verdade, tomar uma tijolada lá, tá bom? Deixar de comunicar incontinentemente à autoridade, tá? Qualquer informação sobre perturbação da ordem pública ou qualquer fato que exija intervenção policial. Evidentemente que, por exemplo, eu vi um caso, foi muito interessante,
um policial estava com a sua família e ele passou em frente a um estádio e ele viu um ônibus parado e dali algumas pessoas pegando no bagageiro daquele ônibus ali, pegando fogos de artifício, alguns até com arma e tudo mais. Eram mais de 30 pessoas. O que o policial fez? Falou, bem, eu não vou lá enfrentar aquelas 30 pessoas. Mas imediatamente ele ligou. Senhor delegado, eu estou passando aqui em frente ao estádio tal, um ônibus com placa tal, está com as 30 pessoas, eles estão pegando junto lá ao compartimento do ônibus, eu vi, eles estão com facas, eles estão com foguetes, eles estão aqui com uma série de coisas. No instantinho a galera veio, pum, pegou todo mundo. Cumpriu a missão dele? Cumpriu a missão dele. Beleza? Tranquilos? Não vai ser herói, né, meu amigo? 30 pessoas? Já era, né? Legal? Vamos lá. Dificultar, gente, ou deixar de encaminhar a expediente à autoridade competente, tá? Isso se não estiver na alçada de resolvê-lo. Se você recebeu uma missão para cumprir, se você tem competência para cumprir, cumpra. Se não, mande para alguém que tenha. Concorrer, gente, para o não cumprimento ou para o retardamento de você, em algumas oportunidades, deverá fazer parte, você deverá ser submetido a uma inspeção de saúde. Ah, eu não vou. Quem não vai o quê? Tem que ir sim, tá? Deixar de concluir nos prazos legais, sem que haja motivo para isso, algum procedimento da polícia judiciária. Você, ao receber as missões, você vai ter prazo para isso. Escrivão, então, é o que tem. Tem prazo para cumprir. Cumpra. Você não pode cobrar taxas, você não pode cobrar emolumentos que não estão previstos em lei. É o fim da picada, né? É o fim. Expedir identidade funcional ou qualquer tipo de credencial para aqueles, tá, que não possui, que não exerça cargo ou função policial. Imagina, você dá uma identidade policial para alguém que não é policial. É o fim da picada, tá? Nada disso aí está no âmbito da sua competência, da sua autorização. Deixar de encaminhar a órgão competente para que possa ser feito, então, tratamento, tá? Ou seja, tratamento ou inspeção médica, aquele subordinado que esteja sob efeito de álcool, que seja, né, usuário de drogas ali. Se você percebeu ali que o seu subordinado, então, é chegado numa cachaça, se você viu que ele passou a usar maconha, cocaína, manda logo ele ali para tratamento, para inspeção de saúde, leva o fato à autoridade. O que você não pode é fingir que nada está acontecendo. Dirigir viatura policial com imprudência, imperícia, negligência, sem habilitação. Conheço um caso de um policial que tinha carteira B, pegou uma viatura que era necessário, categoria D, bateu a viatura. Sabe o que aconteceu? Lascou todo, não tinha habilitação, teve que pagar tudo, viu? Manter transação ou relacionamento indevido com preso, pessoa em custódia ou com seus familiares. Olha, vou falar uma coisa para vocês e vou repetir aqui. Se você quiser desgraçar a sua vida, tenha contato com o preso. Eu já vi uma situação em que um traficante foi preso e ele tinha uma esposa muito bonita e o policial se engraçou com a esposa desse traficante. Enquanto isso, sabe o que ela fez? Ela ganhou a confiança desse policial, passou as informações para o marido dela, o traficante, determinou então, olha só que história mais louca. Ela ganhou a confiança do policial, ela então viu aonde o policial morava, viu qual era a rotina do policial e ela fingindo que estava afim do policial. E o policial achando que é o gostosão. Passou as informações todas para o marido, o traficante deu a ordem lá de dentro para os comparsas e aí os comparsas foram lá e sapecaram esse policial com quase 50 tiros. Eu acho que foi pouco, deveria ter sido mais. Para mim, gente, eu vou deixar bem claro para vocês, eu sei que isso aqui é um curso de preparação, mas aqui também começa a sua formação, e eu sei que a gente pensa igual. Então, preso para você, a palavra já disse, é preso, está lá. Familiar de preso não é seu familiar, nada de ser amiguinho, nada de ter contato. Familiar de preso é familiar de preso, não é seu, tá? Criar animosidade,
tá? Ou seja, espalhar fofoca lá na delegacia, nos distritos, fazer com que haja confusão lá entre os colegas, ou seja, armar o caos. Olha, se você gosta de fazer as pessoas ficarem com raiva, brigar, vai fazer isso no inferno. Lá na delegacia não é lugar disso não. Atribuir ou permitir que se atribua a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos na lei, o desempenho de encargos policiais. É o que me faltava, né? Você passar o serviço da sua seção para que alguém faça. Uma vez, gente, nós temos algumas atividades meio na delegacia que são realizadas por empresas terceirizadas, que faz a limpeza. Eu lembro uma vez em que um determinado policial colocou, gente, o rapaz da limpeza para dirigir viatura para ele. Mas é um sem vergonha, né? Graças a Deus ele se lascou, não pode não. Praticar usura, tá? Isso aqui é agiotagem. Praticar ato definido como abuso de poder, não pode. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem que tenha autorização para isso, a mesma coisa. Tratar de interesses particulares na repartição. Meu amigo, durante na repartição é policial que você é, nada de tratar de interesse particular. Tem gente, vou te falar um caso, você vai morrer de rir. Pode colocar aí no jornal que eu vou falar ostensivo. Teve um delegado de polícia, existe uma palavra que se chama coaching. Coaching é mais ou menos em inglês, significa técnico. É uma maneira que se tem aí, inclusive, de se treinar, de se estudar. Não vou aprofundar nisso. Sabe o que o delegado fazia, gente? Durante o expediente, ele era coach. Aí ele ficava no telefone atendendo os alunos dele, fazendo coach por telefone no horário do expediente. Tem cabimento um negócio desse? Falei, gente, é o fim do mundo, né? Graças a Deus ele se lascou também. Pode isso não, beleza? Exercer comércio entre os colegas, promover, subscrever lista de donativos dentro da repartição. Vamos aqui fazer aqui uma lista de doação para aí, os meninos perdidos da vila não sei o quê. Não, nada disso. Delegacia, gente, é para você ser policial. É simples assim. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, ou ainda, tá? Ser ali, nesse caso, gerente, administrador, não pode. Essa aqui vai cair na nossa prova, pode marcar. Essa aqui vai cair na nossa prova. Policial não pode ser dono de comércio. Policial não pode participar na sociedade comercial. Ele só pode ser acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Essa aí vai cair na nossa prova, pode marcar. Exercer mesmo nos horários de folga qualquer emprego ou função. Não pode. É policial de dia, segurança à noite. Não pode, tá? Ele só vai poder trabalhar como professor e mesmo assim, desde que haja ali compatibilidade com a atividade policial e também com o horário, tá legal? Isso tudo aí. Viram, gente, quantas proibições nós temos? Jesus Cristo, hein? Tem mais uma, exercer pressão, tá, ou influir sobre o subordinado para tentar ali obter um resultado, forçar a testemunhar, forçar a falar as coisas. Oh, meu Deus do céu, é o que me faltava, tá bom? Olha, é proibido, gente, o policial civil trabalhar com parentes, tá? Ou seja, receber ali ordens, trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até segundo grau. Cuidado! Onde está segundo grau, a banca vai querer colocar terceiro grau, vai querer colocar quarto grau. Você fala, não, eu estudei com Galante. É segundo grau, tá? A única exceção são aqueles cargos que estão relacionados à função de confiança e de livre escolha. Mesmo assim, não poderá ter mais do que 2 parentes ali nestas condições. Isso aqui é uma JCP. Isso aqui já caiu em prova. Muito cuidado com esta informação. Gente, eu darei início aqui a responsabilidades nesta aula e nós então prosseguiremos na próxima. Mas aqui eu já vou trazer algumas informações que são boas. Já venho de cara com uma JCP. Isso aqui já caiu em prova. Então o policial civil, pela mesma atitude, ele poderá ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, tá bom? Então estas penas aí, elas podem acumular. A responsabilidade administrativa não depende da civil nem da criminal. Será reintegrado, gente, ao serviço público, tá? Isso no cargo que ocupava, aquele servidor que foi absolvido na justiça. Então, se o policial foi mandado embora, mas conseguiu chegar na justiça e ser absolvido,
beleza, ele então será reintegrado, tá? Mediante simples comprovação do trânsito em julgado, ou seja, é só mostrar ali que não cabe mais recurso daquela decisão e aí ele volte. Mas não é qualquer decisão não, ele só vai poder voltar se foi absolvido porque ele não é o autor ou porque o fato não aconteceu. Se ele foi absolvido porque não tinha provas contra ele, isso não faz com que ele seja reintegrado. Anota isso aí no nosso material. Policial que foi demitido, tá? Policial que foi demitido, que foi para a justiça e que foi absolvido por falta de provas, não tem garantia de reintegração. Só será reintegrado aquele policial que foi demitido e que foi absolvido ou porque ele não é o autor ou porque o fato não existiu. Cuidado, isso é uma JCP, isso já caiu em prova. Muito cuidado. O processo administrativo, gente, ele só poderá ser sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, por exemplo, suponha-se que tenha um processo administrativo que aguarda quanto ao efeito de perder o cargo ou não. Quem decide isso? É o juiz. O juiz, então, lá naquele processo que está lá, fala, olha, deverá perder o cargo. Ok, o processo administrativo fica aguardando até chegar a esta decisão do juiz. Legal? A responsabilidade civil, necessariamente para que haja responsabilidade civil, o policial deve agir de maneira dolosa ou culposa. Dolosa, quis o resultado. Culposa, agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Quer um macete? Responsabilidade civil, associe a palavra prejuízo. Causou prejuízo à fazenda pública ou a terceiros de maneira dolosa ou culposa, vai ser responsabilizado civilmente. Professor, o que acontece quando há uma responsabilidade civil? No caso, o policial vai ter que pagar uma indenização. Essa indenização vai ser descontada do pagamento dele. Lembrando que esse desconto não poderá ser correspondente, não poderá ser maior do que 10%, tá bom? Isso aqui é uma JCP. Por quê? É a 10ª parte. Prontinho. Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, com a gente é assim, é tiro certo, é em cima da questão, é em cima do resultado. Olha, mantenham-se fortes, mantenham-se sempre atentos, dedicados. Eu sei que as nossas aulas são aulas extensas, mas muito maior é a nossa vontade. Vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.